O que uma distopia altamente conhecida como O Conto da Aia e um livro de Conceição Evaristo sobre um homem, um maquinista, andando por aí por várias cidades, podem ter em comum e em relação com a violência contra a mulher aqui no Brasil? Hoje eu quero trazer essa temática para vocês. Meu nome é Estela, eu sou psicóloga clínica, professora universitária, especialista em intervenções clínicas, neuropsicologia e especializanda em avaliação psicológica. E hoje eu quero falar sobre esse assunto, principalmente porque a gente está na Semana da Mulher. Então a gente está na semana prestes a chegar no Dia da Mulher, dia 8, dia 8 de março está chegando. E por isso que eu quero trazer essa temática, porque não adianta a gente pensar que o Dia da Mulher são flores, quando na verdade tem várias questões em volta do que é ser mulher hoje em dia e principalmente da violência e do aumento da violência contra a mulher e do feminicídio principalmente. Então eu quero trazer essas reflexões aqui para a gente pensar juntos. Então o que você também estiver pensando pode trazer para cá para a gente debatendo. Vamos começar. Primeiro, é importante que a gente faça um contexto. Tem um cachorro latindo. Primeiro é importante que a gente faça um contexto e uma conceitualização da violência contra a mulher aqui no Brasil. Se você ligar em qualquer momento, qualquer telejornal que estiver passando, você vai ver alguma questão relacionada aos números de feminicídio que vem aumentando exponencialmente. Todos os dias uma mulher está morrendo pelo simples fato de ser mulher, pelo fato às vezes de não querer mais o companheiro, pelo fato às vezes de estar com outra pessoa, pelo fato às vezes de não querer dar um beijo, pelo fato às vezes de ir se encontrar com alguém que ela gostava, que ela se relacionava e aí do nada outros homens aparecem como se tivessem o direito de se aproveitar daquela situação. Então todos os dias alguma violência vem acontecendo pelo fato apenas da gente ser mulher. Então é importante a gente conceitualizar isso para entender a importância de compreensão de onde vem essa violência toda e por que vem aumentando principalmente. São questões que a gente talvez não descubra de uma hora para outra, mas que são importantes da gente pensar juntos do que é que está acontecendo para esse aumento tão grande. Então, para a gente iniciar, tenho certeza que você já ouviu falar nesse livro aqui. Tem a série também, que é O Conto da Aia. O Conto da Aia é de Margaret Atwood, é o nome da autora. Muita gente já conhece, você talvez já tenha assistido até a série. E nesse livro, né, eu tô falando mais do livro, a gente vai ter a história da June, que é a protagonista, que neste tempo, ao qual ela tá contando a história pra gente, esse conto, ela se chama Off-Red, ou seja, ela não tem nome. Então o que é que acontece? Ela vive num mundo distópico, onde as mulheres são rebaixadas apenas, principalmente, na verdade as aias, são rebaixadas apenas a um objetivo na vida delas, que é o de reprodução. A gente tá falando de uma sociedade onde a natalidade caiu completamente, absurdamente. Os bebês começam a nascer sem vida, então se percebe, se coloca que é importante que se tenha a continuação da natalidade, porque a natalidade está baixando, as mulheres não estão conseguindo conceber, então algumas mulheres são colocadas na situação de aias, por várias situações. Então a June, que é a protagonista, no início do livro ela começa a contar a experiência dela e a gente vai entendendo aos poucos que condição é essa. Então ela fala sobre o quarto onde não tem nem ventilador de teto, não tem nada porque para não poder pendurar, né, nada no pescoço. A gente não vai ter facas, ela não vai ter acesso à faca, ela não vai ter acesso à janela, ela não pode abrir a janela, ela não pode sair do quarto, ela só sai do quarto se for para ir. A única coisa que ela pode fazer é ir ao mercado acompanhada de outra aia. Então, ela está sempre sendo observada por todos e é um regime altamente mortífero. Então, tudo que você faz para fora desse regime, você é, na mesma hora, morto. Então, é um regime altamente autoritário, mas ao qual a mulher é reduzida apenas a um objetivo. No caso das aias, é o de reprodução. Então, há uma violência absurda no sentido de ser mulher e elas vão, antes de serem aias, elas passam por um treinamento onde é dito para elas que elas são a primeira geração e é por causa disso que é tão difícil para elas ter que enfrentar tudo aquilo. Porém, para as próximas gerações será mais fácil, porque elas já estarão vivendo naquele regime.
Então, tudo aquilo que elas tinham, tudo aquilo que elas eram, é perdido em Gilead. Então, a June, ela tinha uma filha que é retirada dela. Ela tinha um esposo que é retirado dela também, tinha um marido. E ela se torna aia e ela é colocada de casa em casa para procriação. Então, a única coisa que é possível dela fazer é procriar. Então, se a esposa de um comandante não consegue gerar filhos por motivos, qualquer motivo, esse comandante pode ter uma aia, ou seja, ele vai tentar engravidá-la passando por uma situação sexualmente violenta. Então, a gente vai ter um ritual de estupro também dentro desse processo, para que esta mulher tenha um filho dele que será criado pela esposa do comandante. Então, é um absurdo completo e é um futuro distópico que é ocasionado a partir do momento em que se olha para aquela mulher enquanto apenas um objeto. Então, a mulher não é vista mais como pessoa. A mulher é um objeto para a procriação, um objeto que não pode ler. As mulheres não podem ler, nem as esposas de comandante podem ler nesse universo. Então, elas não podem ler, elas não têm acesso a revistas, não têm acesso à Bíblia, porque é um regime, se eu não me engano, teocrático que se chama. Então, as mulheres não têm acesso nenhum a nada. Elas não leem, elas não podem sair, elas não se divertem, elas não têm direito a absolutamente nada. Então, elas são reduzidas absolutamente a sua condição de ser mulher. Aí, quando a gente passa para o outro livro, que é o livro de Canção para Ninar, Menino Grande, de Conceição Evaristo, esse livro, inclusive, é perfeito, se você quiser ler, é muito interessante, e a escrita dela, na verdade, a gente consegue sentir os sentimentos dos personagens quase. A gente vai ter a história do personagem Fio Jasmin, que na verdade não é nem ele que conta a história dele pra gente, é uma mulher que conta a história dele. Então, logo no início, ela vai contar a história de Fio Jasmin a partir do olhar de uma mulher que se apaixona por ele, pelas mulheres que se apaixonaram por ele. Então, a gente vai ter um homem criado dentro de uma sociedade, tendo uma visão onde para ele tudo o convém. Então, o que é que acontece? Fio Jasmin, ele trabalha como se fosse como maquinista, então ele é um maquinista, e ele passa por várias cidades, onde por todas essas cidades que ele passa, ele se envolve com alguma mulher. Ele tem uma esposa, na época ele noiva e casa com essa mulher, então ele tem uma esposa, ele tem uma fixa, mas em todas as cidades em que ele chega, ele se envolve com uma mulher. Então, a narrativa inteira dele é pautada nessa possibilidade dele se encontrar afetivamente. Na verdade, não é nem afetivamente, ele se encontra sexualmente com essas mulheres, com várias mulheres, em cada uma dessas cidades, mas o afeto não é construído. Uma das questões principais para a gente analisar nessa perspectiva é que Fio Jasmin, ele é construído, ele se desenvolve dentro de uma sociedade muito patriarcal. Inclusive, ele fala muito pouco da mãe, é muito pouco falado sobre a mãe dele. A gente conhece mais o pai. O pai que sempre o dizia que as mulheres eram quase como um objeto de colecionação para se colecionar, na verdade. Então, todos os lugares em que ele chega, ele coleciona. Ele se envolve com várias mulheres, essas mulheres se encantam, se apaixonam. Inclusive, no livro, se você pegar, todos os inícios do capítulo são nome das mulheres que ele se envolve. Então, a gente vai ter Dalva Amorato, que é uma das mulheres que ele se envolve. A gente vai ter também... cadê? Angelina. A gente vai ter Dalva, a gente vai ter Angelina Devaneia da Cruz, também vamos ter ela. Vamos ter diversas mulheres.
Então toda a narrativa dele é construída em cima desses afetos com elas. Mas ao mesmo tempo ele não se envolve afetivamente com nenhuma delas. É quase como se ele colecionasse. Inclusive uma delas era uma mulher que tinha uma responsabilidade, era uma mulher com uma vida, era uma mulher com uma irmã. Todas elas tinham uma vida antes dele, e ele passa pela vida dela, ele mente para ela, ele a ilude, inclusive, e vai embora, sabendo que iria embora, sabendo que não estava afetivamente comprometido com ela. E ela não suporta tamanha dor, tamanho rompimento, e ela acaba com a própria vida, ela põe fim à própria vida, e ele vai embora rindo com os maquinistas amigos dele. Porque, nossa, como é que essa mulher foi acreditar nessa história? Então, é um homem que não está afetivamente comprometido com mulher nenhuma. Ele coleciona mulheres, ele coleciona encontros sexuais, mas ele não se compromete com nenhuma. Porque para ele, encontrar algum afeto é difícil, porque ele não entende o que é afetividade. Ele não foi ensinado o que era afetividade. Na verdade, ele passa pela vida delas e não consegue compreender o que seria isso. Então, por mais que sejam, não tem nada a ver, você pode achar, né? Conto da Aya com canção pra ninar menino grande, nada a ver. Mas se você pega e você começa a analisar, há um ponto central nessas duas visões, que é o feminino, que são as mulheres. Em ambas as histórias, as mulheres são rebaixadas apenas a uma questão, ao que é que elas podem dar ao outro, ao que é que elas podem doar de si para esse outro, o que é que elas podem fazer pelo outro. Para Fio Jasmine, como eu disse, nem é ele que narra a história dele, é uma mulher que escuta uma outra mulher que era apaixonada por ele falando, então ela decide escrever. Então, ele não consegue sustentar afeto, ele não cria afeto com ninguém, com nenhuma delas, porque ele não consegue se comprometer. E para um afeto ser construído, a gente precisa se comprometer. Para a afetividade ser construída, para o emocional com outra pessoa ser construído, precisa ter esse comprometimento. E ele não consegue sustentar isso, porque numa sociedade patriarcal, o homem não precisa ser emocionalmente afetivo com ninguém. A única coisa que ele precisa fazer e ele pode fazer são os filhos. Que, inclusive, nesses encontros com essas mulheres, ele acaba tendo filho com várias. Não cuida de nenhum. Uma coisa interessante, ele não cuida de nenhum. Ele faz o filho e vai embora. E é isso que acontece no livro. Então, uma delas também se revolta com essa situação. Uma delas pensa em acabar com ele, inclusive, mas ela desiste por causa dos filhos. Então, não é construído na narrativa dele um olhar para a mulher enquanto pessoa. A mulher é um objeto. É um objeto a ser conquistado, um objeto a ser conquistado e deixado. Quando eu venho para o conto da Aya, a mulher é reduzida apenas à sua função reprodutora. Ou seja, a mulher não é uma pessoa, a mulher é um objeto de doação. É um objeto para o fazer, um objeto para dar. É um objeto onde a única função que eu posso ter com essa pessoa é o de sustentar algo, tal qual com Fio Jasmine, ele não sustenta emocional com ninguém. São as mulheres que tentam sustentar o emocional com ele, mas ele não. Ele passa pela vida sem sustentar nada. Inclusive, é só quando ele tem um encontro aleatoriamente com uma mulher que ele não tem interesse amoroso, que no início ele até teria, mas ela não tem por ele. Então é só aí que ele finalmente consegue chorar. Ele chora e ele percebe que ele nunca entendeu a profundidade da dimensão do sentir, que é o que acontece com muitos homens, com a masculinidade, principalmente na sociedade brasileira. Então aqui a gente vai ter que, no caso Fio Jasmine, a afetividade ela é sustentada apenas pelas mulheres, mas não existe afetividade construída por ele, porque ele não precisa disso na cabeça dele. Ele faz aquilo que lhe convém. Ele faz aquilo que é lhe proposto. Então as mulheres sustentam tudo. As mulheres sustentam o filho e sustentam o gostar dele, inclusive sozinha. Enquanto aqui, no conto da Aya, a gente vai ter uma distopia altamente violenta, mas com uma coisa em questão. A mulher também é reduzida ao nada.
Aqui, a mulher, ela é simplesmente dar, ela se sustenta sem ser nada. Então, a mulher não pode sentir, não pode expressar, não pode ter prazer, ela não pode querer, ela não pode trabalhar, ela não pode ler, porque era, inclusive, até a própria June, que se chama Off-Red, ou seja, ela não tem nome, inclusive. Eu acho que eu já falei disso, mas ela não tem nome. Então, tiram esse nome dela, June, e colocam ela como Off-Red. O nome da gente é como se fosse um insígnia de quem a gente é também. Porque muito do que a gente se constrói é a partir do nosso nome, a partir da nossa perspectiva. Então, se ela não tem mais nome, quem ela é? Então, isso vem justamente quando é retirado esse nome, ou seja, é retirado quem ela é, esse lugar dela. Então, é construído algo para que ela não seja. É construído algo para que ela não possa ser nada. Então, ela é unicamente um objeto, tal qual as mulheres são unicamente um objeto para Fio Jasmim também. Então, o que é que essas duas leituras... O cachorro tá latindo de novo. O que é que essas duas leituras, elas falam pra gente, elas mostram pra gente? Que a questão principal é que em Gilead, a gente vai ter uma apropriação até do corpo. É uma apropriação de quem se é. É um futuro muito distópico, mas a gente deixa de ser pessoa e se torna um objeto. Na parte de Fio Jasmim, Canção para Ninar, Menino Grande, a gente vai ter um cotidiano, um letramento, uma cultura que permite que os homens vejam as mulheres enquanto objeto também. Igual em Gilead também. A gente vai ter uma cultura que permite que os homens, o masculino, eu falo masculino, a masculinidade, veja o feminino, as mulheres, enquanto objeto, fruto de objeto. Então, logo, se eu tenho no discurso que é possível, inclusive o pai de Fio Jasmim, ele traz isso, ele fala como se as mulheres fossem apenas algo a ser conquistado, que não tem problema você ter várias mulheres, não tem problema. Mesmo você tendo Pérola Maria. Inclusive, ele tem aquela concepção de que existe uma mulher que é a santa, que é a esposa, e as outras não tem problema. E aí, o que é que acontece? A gente vai ter essas duas questões marcantes. A mulher enquanto objeto e a cultura propiciando isso. A cultura deixando isso como algo considerado normal. É normal que um homem tenha filhos e não se comprometa afetivamente com esses filhos. É normal que esta mulher se apaixone por esse homem sem nenhum comprometimento afetivo, apenas sexual. É normal que esse homem objetifique o corpo dessa mulher, ou seja, ele olhe para esse corpo dessa mulher e considere um objeto, e só isso. Então, quando a gente propicia que esse discurso cultural ele seja considerado normal, a gente faz algo dessa distopia de Gilead, que a gente tira tudo que essa mulher é, tudo que essa mulher pode ser. Em Fio Jasmim, tem uma mulher, inclusive, que era rica, ela vem de uma família rica, ela vem de uma família abastada, ela vem de uma família, essa família também a faz sofrer muito por causa de várias questões, e é retirado tudo isso dela, esse local dela. A outra mulher, ela era enfermeira, uma das mulheres, era enfermeira, cuidava da sua irmã, tinha uma vida, era uma mulher querida pelo seu meio, pelas pessoas, pela sua cultura, e isso também é retirado dela. Então, aqui em Conceição Evaristo, a gente ainda tem o nome delas. Aqui, com Margaret Atwood, com ela, a gente não tem nem o nome mais. A gente perde o nome. São extremos, mas que se complementam. Porque se a gente permite que o discurso cultural de apropriação do corpo da mulher, de apropriação de quem ela é, de objetificar, de olhar como objeto, seja uma coisa ok, a gente vai estar fazendo algo que em Gilead é muito comum, ou seja, apenas para procriar. A mulher sustenta muita coisa sozinha. Então, o que é que acontece? Afetivamente, o homem não, coitado, bichinho, né? Então, a gente tem que pensar também que os homens, eles precisam aprender, os homens precisam entender como lidar afetivamente e emocionalmente consigo mesmos. E não observar e não entender que a culpa de tudo está no vínculo com as mulheres. Tem alguns movimentos por aí, né,
que alguns homens colocam como se a culpa de tudo que deu errado na vida deles fosse das mulheres. Por eu não conseguir tal coisa, a culpa é da mulher. Por eu não conseguir um trabalho, é por causa da mulher. Porque alguma coisa, tudo é culpa de uma mulher. Mas é importante que os homens aprendam a expressar suas emoções e a expressar seu rancor para encontrar uma maneira de entendimento de que isto não se resume ao papel feminino, que tem coisas que eles precisam lidar. Então, a questão toda é que, tal qual Fio Jasmine de novo, Fio Jasmine não aprende afetivamente a se relacionar com ninguém. Na cultura, enfim, isso fica muito claro no livro, a cultura permite que ele passe pela vida de várias mulheres e ele não consegue se pegar afetivamente com ninguém. Nem mesmo com sua esposa. Ele não constrói laços com ninguém. Ele não tem laço real com nenhuma mulher. E ele conhece várias mulheres. Então, quantas pessoas a gente conhece que, inclusive, passam pela vida de várias pessoas e não conseguem construir um vínculo afetivo? Não conseguem se apegar a seus filhos, não conseguem se apegar a ninguém. Então, ele constrói sua vida inteira sem vínculo afetivo com ninguém, porque isso não foi ensinado a ele também. Então, a gente tá falando de uma pessoa da década de 1940, né? Pelo que dá a entender, esse livro é como se fosse mais ou menos nessa época, 1940, 50. Hoje em dia, é mais fácil você se implicar emocionalmente e conhecer também. Mas o que é que acontece? Se eu coloco que, então, é por meio da cultura, é por meio do discurso, que é ok, objetificação, que não tem problema os homens não se pegarem emocionalmente, que os homens não precisam lidar com afeto, que homem é assim mesmo, né? Isso traz uma prerrogativa pra gente pensar. Porque se a gente tá falando do aumento exponencial do feminicídio, da violência do homem com a mulher, porque a violência contra a mulher, na verdade, é a violência do homem especificamente. A violência do homem contra a mulher. Então, logo, eu estou falando de uma perspectiva onde homens, o sexo masculino, não consegue lidar com emoções e é culturalmente aceito que ele expresse essas emoções por meio da raiva e o ódio contra as mulheres. É aceito praticamente a misoginia. Então, obviamente, se isso é aceito, eu desconto toda a raiva, porque tudo que dá errado comigo é culpa de uma mulher. Então, eu vou colocar todo o meu afeto, toda a minha raiva em cima de uma mulher. Então, o aumento exponencial do feminicídio, ele tá aí, a gente tá vendo. Todos os dias uma mulher morre pelo fato de somente ser uma mulher. Então, a gente precisa entender que há algo aí. E se a gente for pensar, precisamos de penas mais severas. Já existe pena muito severa. A pena do feminicídio são 40 anos. É muito tempo. A gente tá falando de penalidades que existem. A gente tá falando de medidas protetivas que não adiantam de nada. Muitas vezes a mulher pede 4, 5 medidas protetivas. O homem vai e faz. O agressor, na verdade, né? O agressor vai e faz. Então, essa violência, ela não vai melhorar no final. Ou seja, ela não vai melhorar quando a mulher já está em perigo. Ela precisa vir da base. A luta contra a violência, a luta contra a violência para a mulher. A luta contra a violência contra a mulher, ela só vai funcionar, ela só vai ir para frente quando a gente conseguir mediar algo da base. Ou seja, quando a gente conseguir trazer a concepção de que mulher não é um objeto, de que a mulher, de que o feminino, ele pode ser aceito e que a expressão das emoções, ela pode ser feita também. Então, eu tenho que ir da base. Eu tenho que ir, por exemplo, das crianças, dos menininhos crescendo e das meninas também. Das meninas e dos meninos, do que é aceito e do que não é aceito. Do que é possível, que não tem problema o menino chorar, não tem problema a criança chorar, não tem problema o menino sentir raiva. Não é porque o menininho tá de castigo que foi culpa da irmãzinha menina, ou então da coleguinha menina, que não é porque ele não conseguiu um brinquedo, que a culpa é da amiguinha menina, que não pode bater em menina, inclusive, que isso é errado.
Isso vem de base, isso vem do contexto social, isso vem do combate também à concepção machista socialmente construída. Então as coisas só melhorariam se a gente conseguir vir de base, se a gente conseguir vir nas concepções de Fio Jasmin, por exemplo, e falar para ele que a mulher, e mostrar que a única forma que ele consegue, inclusive no fim do livro, que ele consegue expressar alguma emoção é com a mulher, justamente que ele não tem afetividade, que ele não constrói essa afetividade de relacionamento sexual que ele tem com as outras, mas é uma que ele finalmente consegue desaguar alguma coisa, porque ele não vai ver ela como objeto, ele vai ver ela enquanto pessoa. Em Gilead, a June, ela sofre muito porque ela perde todo seu conceito de pessoa. Ela deixa de ser uma pessoa. E quando o Estado tem apropriação sobre o corpo feminino, isso se torna uma violência. Quando o Estado se coloca acima das questões pessoais, do ser da pessoa, quando ele tira o revestimento do ser da pessoa, a gente tem uma violência absurda, uma violência que vai transpassar quem aquela pessoa é. Então perceba, se a gente trazer essas duas concepções, a gente vai ter sempre a mesma coisa. A mulher enquanto objeto, a mulher que vai sustentar, ou a mulher que não vai poder ser nada. Mas a gente sempre vai ter um objeto. E qual é a grande questão na sociedade de agora? Nós precisamos observar a mulher não enquanto questão de objeto, mas enquanto uma pessoa. Enquanto uma pessoa tem direitos. Uma pessoa tem direitos e esta pessoa tem desejos. E como tendo desejos também, essa pessoa, que é uma mulher, é uma pessoa igual a você, não merece sofrer impedimentos e punições tal qual um objeto, tal qual um brinquedo que a gente pega e quebra. Então é uma concepção e é uma discussão muito longínqua. É uma coisa para a gente pensar e para a gente refletir muito, muito mesmo. Mas eu queria trazer isso um pouco para a gente pensar, principalmente, que a violência contra a mulher está aumentando muito, o feminicídio absurdamente também, e a gente está às vésperas do Dia da Mulher. Então é muito difícil ter alguma coisa para comemorar quando a gente vê os números do feminicídio aumentando muito. Então, enquanto sociedade, é importante que a gente pense e promova coisas que sejam realmente efetivas na base também. Que a gente comece a perceber nossas ações e comece a repensar aquelas certezas que a gente tem. Porque tem coisas que a gente vai reproduzindo, a gente vai vendo que vai retirando os direitos de outras pessoas e nem percebe. Mas é importante que a gente vá se percebendo e vá observando o que é que nós entendemos enquanto pessoa e enquanto mulher, para que a gente não reproduza Fio Jasmin e que a gente não chegue, principalmente numa sociedade que nem a de June, da Off-Red, que inclusive deixa de ser uma pessoa. Então, gente, esse daqui é um vídeo que eu trouxe pra gente repensar a temática da violência da mulher e principalmente por conta da violência contra a mulher, do homem contra a mulher na sociedade. Então, eu espero que vocês escutem, que vocês reflitam, que vocês pensem e repensem sobre o que vocês entendem sobre mulher hoje em dia, sobre o que é ser mulher e sobre o direito que nós temos enquanto pessoa de ser uma pessoa e não de sofrer uma violência somente por ser mulher, somente por ter um desejo. Então é importante que a gente pense sobre isso e que às vezes também não é um ataque, é uma forma da gente se posicionar. Então é importante a gente debater e se vocês quiserem ler esses livros, leiam, entendam, entrem no universo para que a gente consiga entender outras formas de existir também. Se você gostou, não deixa de se inscrever, não deixa de curtir, para a gente ter um debate cada vez mais amplo e cada vez mais importante sobre essa temática, tá? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.